Graça e paz a todos. Aqui é o seu pastor Rogério, com mais um programa Valente de Deus. E que você, meu irmão, você, minha irmã, seja abençoado em Deus, em Jesus Cristo. Que a paz de Deus esteja com todos vocês, que Deus possa te abençoar. Hoje nós temos mais uma palavra que vai fazer você chegar ao céu, que vai fazer você vencer esse obstáculo, esse medo, essa incerteza, esse problema que você tem passado, essa doença, esse sofrimento que você tem enfrentado. Não é para a sua morte, mas sim para o seu aprendizado, mas sim é para você que venha aproximar de Deus. Essa dificuldade que você tem passado, para você que possa aproximar mais dele. Então, hoje nós temos a palavra, 2 Coríntios 11, a partir do versículo 19. O título diz assim: o sofrimento de Paulo, por amor ao Evangelho. Então, a gente que vem aproximar de Deus, a gente que vai se firmar com Deus, o mundo não conhece a Deus. O mundo não pode adquirir o Espírito de Deus. Então não pode adquirir um entendimento do que é Deus. Então aqueles que aproximam de Deus, ele vem passar por grandes lutas, por grande tribulação, perseguições pelo mundo. Porque o mundo não conhece quem é Deus e não sabe o que é Deus. Porque o mundo não sabe amar. E aqueles que servem a Deus, ele aprende a amar. É necessário o amor, porque sem o amor não acontece nada. Então aqui no versículo 19 do capítulo 11 de 2 Coríntios, diz assim: porque sendo vós sensato e de boa mente, tolerais os insensatos. Então, pessoal, o que é Deus? O que é Deus? O que significa Deus? Muita gente não sabe o que é Deus, mas Deus, ele é a sabedoria. Deus, ele é entendimento. O Espírito de Deus é sabedoria. Porque até enquanto que nós vivemos no mundo, nós não temos essa sabedoria. Sabedoria de quê? De tolerar aqueles que não têm bom senso. Aqueles que não são sensatos. Ou seja, aqueles que são ignorantes. Aqueles que fazem do jeito deles, da maneira deles. Então, quando a gente tem sabedoria, a gente compreende eles, a gente entende eles, porque a gente sabe que tudo aquilo que eles estão pensando vai dar tudo errado, mas eles não querem entender, mas eles não vão se vender. Então, o que nós vamos fazer? Nós não vamos discutir, nós não vamos brigar com este povo. Por quê? Porque nós temos a palavra a nosso favor, porque nós temos a sabedoria a nosso favor. Então, todo aquele que é de Deus, ele tem um domínio próprio. Aquelas pessoas que não têm um domínio próprio não são de Deus, não sabem amar, não sabem para que veio a fazer a obra de Deus ou viver a palavra de Deus. Então aqui Paulo, ele passa por grande sofrimento por amor ao Evangelho. Então ele tem amor ao Evangelho, ele leva a palavra de Deus, e assim ele é perseguido pelas pessoas que não têm entendimento, pelas pessoas que não têm sabedoria. Ou seja, pelas pessoas que não têm Deus na vida deles. Então, tem gente que está na igreja e persegue a obra de Deus. Por que ele está na igreja e persegue a obra de Deus? Porque ele não adquiriu ainda o Espírito de Deus. Ele ainda não pegou o intuito da coisa. Ele ainda não pegou o encaminhamento. Ele ainda não aprendeu o que é Deus. Ele não sabe o que é Deus. E Deus, ele é sabedoria. Deus é entendimento. Deus, ele faz acontecer da maneira dele, do jeito dele. Mas para isso nós precisamos de ter sabedoria. Porque todos aqueles que têm sabedoria, eles se arrependem, eles voltam atrás. A pessoa que não volta atrás, a pessoa que não se arrepende, ele não pode ter Deus. Como que ele tem Deus? Se ele anda no caminho dele, ele anda como ele pensa, como ele age como ele quer. Então não vai funcionar, não vai acontecer. Mas aqueles que têm bom ânimo, aqueles que são sensatos e sabem tolerar, aqueles que não têm sensatez, aqueles que não têm sabedoria, que não têm Deus na vida deles. Então, quando você sabe administrar com esse povo que estão distante de Deus, você é vencedor, você vence. E no dia da manhã, esse povo pode estar servindo a Deus. Hoje ele está perseguindo, amanhã ele serve a Deus. Assim aconteceu com Paulo.
Paulo, ele perseguia o evangelho. E de perseguidor ele passou a ser perseguido. E assim é aqueles que perseguem a obra de Deus hoje. Então por isso que não podemos pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem. Ou distanciar. Se eu não consigo agir indiferente do meu irmão, do meu próximo, do meu companheiro, então eu procuro a me distanciar daquela pessoa. Eu procuro não entrar em conflito com ela, porque aquela pessoa não tem entendimento, porque aquela pessoa não tem conhecimento, ela não sabe o que está falando, ela não tem experiência de vida. Então como eu vou discutir com a pessoa que não tem compreensão? E a discussão com a pessoa que não tem compreensão, ela não chega a lugar nenhum, a não ser a briga, a não ser intriga. Porque quando uma pessoa tem uma opinião formada, quando a pessoa já pensa de uma forma, não tem como você mudar ela, meu irmão ou minha irmã. Então por isso que nós viemos aqui nesta manhã aprender de Deus. O que é Deus? Como devemos agir perante Deus? Então chega uma pessoa em você e fala assim: ó, fulano, a grama é azul. Você não tem que discutir com essa pessoa, porque você vê que ela não tem sabedoria, ela não tem entendimento nenhum. Se ela falar que é azul, você fala: tá certo, é azul. Se ela falar que a grama é vermelha, tá certo, é vermelha. Se você fala: não, a grama é verde, ela não aceita, então não adianta. Então você não vai discutir com a pessoa que não tem sabedoria, que não está bem mentalmente, porque tem gente que não está bem mental, a mente dele não funciona, a mente dele está bugada, está travada, ele não consegue pensar. Tudo que ele faz hoje, amanhã ele recebe. Tudo que você fazer hoje, amanhã você recebe. Então Paulo aqui, se você ler aí, é 2 Coríntios 11, cara. Se você ler, você vai ver o título: o sofrimento de Paulo por amor ao evangelho. E Paulo, ele perseguia a obra de Deus, ele perseguia o povo de Deus, e da mesma forma que Paulo perseguia, ele foi perseguido. Então assim acontece em nossas vidas. Tudo que nós planta, nós colhe. Tudo que nós faz hoje, amanhã vem trazer o resultado. Então meu irmão e minha irmã, procure a plantar algo de boa índole, algo de boa conduta. Não vem plantar aquilo que no dia da manhã vai te fazer sofrer, vai te fazer chorar. Então por isso eu falo: vem plantar boas dádivas, boas coisas, então você irá colher boas coisas. Então nós devemos pensar hoje. E se você, meu irmão, está vivendo bem, e se você está bem, busque aprender mais, para que no dia da manhã que você estiver mal, você possa ter uma palavra de conforto, ter uma palavra de confiança, ter um aprendizado. Porque no dia da manhã, hoje você pode estar cercado por gente, hoje você pode estar cercado por quem te ajuda, porque quem quer o seu bem, porque talvez você tenha algo a oferecer, mas amanhã você não pode ter nada a oferecer e você não vai estar cercado dessas pessoas. E você, meu irmão, que hoje está prostrado, que hoje está caído, que hoje está doente, que hoje você não pode oferecer nada para ninguém, e todas essas pessoas se afastaram de você, então se aproxima de Deus, busca dele. Porque o problema não é essas pessoas que são insensatas. O problema somos nós que não somos sensatos, que não temos boa mente, que não somos saudáveis da ideia. E viemos culpar este povo, querendo culpar pelo sofrimento que passamos ou pelo sofrimento que iremos passar. Por quê? Porque nós confiamos em quem não é para confiar. Nós acreditamos em quem não é para acreditar. E no dia da manhã vai vir um sofrimento, no dia da manhã vai vir a luta. Porque a pessoa que é insensato, uma pessoa que não tem a mente sã, ele só firma nesse mundo, ele só segura neste mundo.
Então, enquanto meu irmão ou minha irmã, você pode oferecer alguma coisa, você tem alguma serventia para ele, então ele vai estar do seu lado. Mas no dia da manhã que você não tiver mais serventia nenhuma, ele não vai estar. E você não pode culpá-lo, porque é o ensinamento que esse mundo dá para essas pessoas. Mas aqueles que têm boa mente, aqueles que são sensatos, que são de Deus, tanto faz a pessoa ter ou a pessoa não ter, ele estará lá do mesmo jeito, vai estar com a mão estendida do mesmo jeito. E assim somos nós aqui na obra de Deus. Tanto faz você ter, meu irmão, ou você não ter nada, ou você tem ou você não tem, nós te amamos da mesma forma, nós acreditamos em você da mesma forma. Porém, nós falamos para vocês, coloque a confiança em Deus, coloque a sua esperança em Deus. Porque procura ter boa mente, procura sua mente ser curada. Para de complexo, para de pensamento que te oprime. Larga isso. Essa doença, a mente da pessoa é o que tem impedido muita gente de vencer, muita gente de conquistar, porque a mente dele está doente. Se a mente está doente, não adianta você ter um corpão, você ir para a academia. Tem gente que vai para a academia, ele trata do corpo, do físico dele, a fisionomia, tão bonito e tal. Tem gente que compra belas roupas, arruma o cabelo, faz maquiagem, cuida de tudo, mas esquece de cuidar da mente. A mente dele é desse tamanho, não funciona, a mente dele não consegue ter grandeza. Tudo que fala ele acredita, tudo que põe na frente dele ele acredita. Então tem gente que a mente é muito pequena. Então tem gente que vê uma pessoa que é rico, ele fala assim, aí aquela pessoa começa a dar ensinamento, como ficar rico. Vou te mostrar como ficar rico. Aí a pessoa começa a seguir aquele que é rico, pensando que vai ficar rico também, e não vai ficar. A pessoa larga de bobeira, você vai perder o que você tem, não vai ficar rico porque você está recebendo uma instrução de quem é rico. Não, o cara recebeu por quê? Porque ele fez algo que devia fazer na vida dele e deu certo. Mas não é dizer o que ele fez na vida dele que deu certo, que vai dar certo na sua, de maneira alguma. Ele teve um jeito de trabalhar, você tem outro jeito de trabalhar. Então quem que você tem que seguir para ficar rico, para prosperar? A Deus. Se você seguir Deus, se você andar no caminho de Deus, você vai prosperar. Apenas aquela pessoa está tirando vantagem daquilo que ele aprendeu. E é tentando. Se ele pudesse ensinar os outros a ficar ricos, por que ele ia ensinar os outros a ficar ricos? Observa bem. Como que eu vou ensinar uma coisa que me traz riqueza e eu vou ensinar para os outros ficar ricos, sendo que eu sei como faz para ficar rico? Então eu não vou trabalhar ensinando ninguém. Então tem gente que é muita mente muito pequena, fica muito, a ganância trava a mente da pessoa, e ele quer ser como aquele outro, e nunca procura ser igual a Deus, nunca procura criar, ele procura imitar. E sendo que o maior imitador de Deus é o diabo. Então, com certeza, a pessoa que não está com a mente sadia, que não está com a boa mente, ele procura seguir os insensatos. Ele começa a andar com os insensatos, com as pessoas que não têm sensatez. E toda pessoa que não tem sensatez é aquelas pessoas que não confiam em Deus e que não acreditam que Deus faz a mudança, que Deus transforma, que Deus muda, que Deus capacita, que Deus tira de ser escravo para virar o patrão. Então Deus faz isso. Deus tem poder para fazer isso. E a pessoa que não tem essa sensatez, ele vai sofrer. A mente dele não está boa. Então tem gente que firma em tudo neste mundo, mas mesmo na palavra de Deus, mesmo no poder de Deus. Porque tá certo, tem muita gente que usa a palavra de Deus como um barganha. Tem gente que vai lá, ele prega a palavra de Deus, ele ensina a palavra de Deus, aí para ele ainda não está bom. Ele ainda tem que dar umas revelações. Não vou dar umas revelações aqui, porque o próprio diabo usando aquela pessoa, o próprio capeta usando ela, porque não tem revelação maior do que a palavra. Então o que acontece? Quando eu vou lá, eu prego a palavra, eu venho aqui, eu ministro a palavra, aí eu preciso ainda de dar uma revelação para vocês, meus irmãos. Então não estou querendo deixar a graça de Deus tomar vocês. Eu estou querendo tomar vocês para mim, cara, porque eu estou querendo ser mais do que Deus. Aí se a pessoa não tiver com a boa mente, se a pessoa tiver doente mental, o que acontece? Ele vai acreditar mais em mim do que na palavra. E o que acontece? A vida dele não vai mudar. Eu dou uma revelação tola, uma coisa tola para te prender, para ganhar sua confiança, e acabarei
com a sua vida, acabarei com seus projetos, acabarei até mesmo com a sua fé. Porque eu vou te enganar, porque eu vou te iludir. Porque quem usa muitas vezes essas pessoas para dar essas revelações fajuta, essas revelações que não tem fundamento da base bíblica, que não tem base bíblica, que não vem da palavra de Deus, é o diabo, é Satanás. O coração deles funciona mais do que a mente. Então a mente está doente. Então esse povo ele precisa de um tratamento. E aqui na palavra de Deus diz o seguinte: como um cego vai guiar outro cego? De maneira alguma. Então quando eu pego e uso a palavra de Deus para ensinar as pessoas, para instruir aqueles que estão distantes de Deus, e prego uma palavra, e aqui fica só na palavra, eu sou uma pessoa de boa mente. A minha mente está sadia, porque eu sei que o que passa da palavra de Deus é procedência maligna, é procedência do diabo, não vem de Deus. E muita gente deixa o diabo usar, muita gente deixa o diabo usar ele, porque o diabo usa a mente dessas pessoas que estão doentes para colocar que eles têm poder, para colocar que eles são queridinhos de Deus, para colocar que eles é mais do que aqueles que estão lá para aprender. Então ninguém é mais do que ninguém. Eu não sou mais do que vocês, pessoal, e vocês não é mais do que eu. O maioral aqui é Deus. Somos todos pecadores, somos todos falhos, cheios de defeito. Quem tem que aparecer é Deus, a grandeza dele que tem que nos cobrir, e ele tem que nos dar boa mente, ele tem que nos dar sensatez, para nós podermos saber agir diante deste mundo, diante desse universo. Porque se nós viemos para Deus e mesmo assim ainda tentamos agradar o mundo, somos insensatos, nossa mente ainda está doente, porque nós não dependemos mais deste mundo, nós não precisamos mais deste mundo. Agora nós morremos para este mundo e nascemos para Cristo. Então você morreu para este mundo e nasceu para Cristo. Se acreditarem na palavra, se derem crédito à palavra, serão bem-sucedidos. Se não derem, não vai suceder, não vai acontecer. Porque um certo tempo você vai ganhar, você vai conquistar, mas só um certo tempo. O que adianta você conquistar esse mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Então, nosso tempo nessa terra é pouco. É pouco. É pouco tempo comparado com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem mais de 2000 anos na terra. Então a palavra de Deus é o único bem, a única certeza que temos que iremos vencer. Então o que nós procuramos nessa manhã a ser sensatos e de boa mente, para que não venhamos perder a nossa salvação. Meu irmão, minha irmã, coisa mais fácil que tem que a gente perder a salvação. É fácil. Porque se a mente nossa estiver doente, se a nossa mente se contaminar com esse mundo, acabou. Então muitos têm esperado somente neste mundo. Muitos têm esperado que Deus só pode fazer aqui na terra. E são os mais infelizes, têm vivido uma vida amargurada, têm vivido uma vida de tristeza, uma vida de decepção, uma vida frustrada, uma vida de desunião. Tem muita gente aí que ele não tem paz. Ele fala a paz do Senhor, mas ele não tem paz, ele vive uma vida desgraçada, ele vive uma vida de humilhação, ele vive uma vida de destruição na casa dele, no familiar dele, até mesmo no ministério dele. Por quê? Porque ele quer esperar no homem, ele quer chamar a atenção do homem para ele, e muitas vezes o homem é insensato, e não adianta, porque quanto mais eu fazer para o ser humano, menos eu receberei do ser humano. Mas quanto mais eu fazer para Deus, quanto mais você, meu irmão, você, minha irmã, fazer para Deus, ajude alguém, mas não ajuda com o intuito de receber daquela pessoa. Dê com a direita que a esquerda não veja.
Então é isso que Deus quer. Tem que ser em secreto quando nós for falar com Deus. Então, quando nós agimos, a nossa intenção é de fazer o melhor para Deus. Então, tem muita gente com a mente doente. Ele ajuda essas pessoas que não têm sensatez, que são insensatas, que não têm sabedoria, que não têm boa mente. Eles ajudam eles, mas ele faz para eles e eles não vão recompensar. E depois ele ainda reclama. E ele ainda pede até a salvação da vida dele. Por quê? Porque ele não fez nada que Deus falou para ele fazer. Nada. Tudo que ele fez foi intermédio para o homem. Foi interessado para o homem. Devemos fazer para os homens, mas é interessado em receber a recompensa de Deus. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a palavra. Este é o segundo mandamento. E o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então, nós devemos amar a Deus em primeiro. E depois o nosso próximo como a nós mesmos. Mas muitos não. Tem amado Ele em primeiro. Eu vou me amar em primeiro, vou buscar em primeiro para mim. Eu quero ser Deus. E não vai acontecer, pessoal. Não adianta. Tem gente que está errando. Tem gente que está vivendo, que está fazendo os outros errar. Por quê? Porque a mente não está boa. A mente não está boa. Então, ele começa a andar em volta de si mesmo. E a pior coisa é quando uma pessoa vem até a Deus, um pouco tempo ele enxerga, mas depois ele começa a enxergar da forma que ele quer. Então, esse que é o maior vacilo do ser humano. É tentar ser o tal diante de Deus, ser o melhor, ser, não, eu estou firme, é excesso de confiança diante de Deus. O diabo ama essas pessoas que têm excesso de confiança diante de Deus. É a mesma coisa você que tem excesso de confiança perante a riqueza deste mundo. Com certeza, quando você tem excesso de confiança na riqueza deste mundo, com certeza você já perdeu a salvação da sua alma. Já perdeu. Assim, exemplo é o jovem rico. Senhor, eu vejo que o Senhor é bom, Jesus. E não bom nem eu, não bom é Deus. Mas o que eu faço para ser perfeito? Ele foi lá, apresentou os mandamentos. Ele falou assim: não, isso desde a minha mocidade eu tenho feito. Eu já faço isso aí e tal. Eu tiro de letra. Mas ele falou: então pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres e segue-me. O que aquele homem entendeu? Ele entendeu: mas eu dou tudo e vou viver de mendigo. Isso que ele entendeu. Mas só que Deus não falou nesse sentido para ele. Deus queria que ele tirasse a confiança daquelas coisas e colocasse aquela confiança em Deus. Porque até enquanto a confiança dele estava na riqueza do mundo, a força dele estava nas coisas do mundo. E Deus queria que ele tirasse a força dele dali. Ele não precisava ter vendido nada, ter dado nada para ninguém. Mas se ele tivesse crido nessa palavra e vindo atrás de Jesus e olhado para o ser humano como deve ser olhado, ele tinha recebido. Ele tinha recebido a salvação. Mas não recebeu por quê? Ele amou mais o mundo do que o próprio Deus. Então quem ama mais o mundo do que Deus não é digno de salvação. Não é digno de receber a glória de Deus. Então aqui, meu irmão, aqui, só isso aqui é suficiente. Não precisa de passar disso. A palavra de Deus, somente essa. Não passa disso. Não tenta enfeitar, não tenta se mostrar. Não. A sua estrela, quem vai fazer brilhar é o próprio Deus. Deus é quem escolhe a estrela que tem de brilhar. Não precisa de você querer tomar os holofotes para si próprio, se iluminar a si próprio. Porque quando você tenta tomar a atenção, a glória, a honra que tem que ser ofertada a Deus, você será envergonhado, você será decepcionado.
Mas quando você pega aquele holofote, tira de você e vira para Deus, com certeza, meu irmão, com certeza, minha irmã, você será bem sucedido. E você estará bem da sua mente. Você estará com uma boa mente. Então, procura ter uma boa mente. É a primeira coisa que você precisa para servir a Deus. Porque se você se deixar levar pela conversa do diabo, o diabo, ele queria o lugar de Deus. Ele queria ser Deus. O diabo era anjo. E ele foi expulso do céu. Porque Deus não dividiu. E Deus não vai dividir comigo e nem com você. O reino é de Deus, a glória é de Deus, o poder é de Deus. Tudo que criaste foi Deus. E em nome de Jesus eu venço e você vence também. Vamos orar, vamos falar com Ele. Soberano Deus, Pai querido, Deus amado. Nessa manhã, meu Pai, que o Senhor venha nos dar uma boa mente curada, uma mente sã, meu Pai. Porque não somos nada, não somos ninguém, somos apenas pecadores. Somos falhos, cheios de defeito. E precisamos do Senhor. Precisamos, meu Deus, da Tua força, da Tua misericórdia e do Teu poder. Meu Deus, cura a nossa mente. Que nós venhamos saber agir, meu Pai, com aqueles que não exercem a mesma fé, com aqueles que nos perseguem, com aqueles que vêm querer a nossa queda. Então, meu Deus, que viemos, meu Pai, orar por eles, buscar por eles, interceder por este povo. Dessa forma, o Senhor nos dará a recompensa. Então, dessa forma, meu Pai, acumulamos tesouros no céu. Quando nós oramos para aqueles que nos perseguem, para aqueles, meu Pai, que vêm tentar nos destruir. Então, nos dá força nessa manhã, para que nossa mente continue sadia, para que nossa mente continue, meu Pai, pura diante do Senhor, e que nós venhamos agir com sensatez, meu Pai, que venhamos ser sensatos, que venhamos ter domínio próprio, meu Deus, porque o que falta nessa nação, o que falta neste povo é domínio próprio, é ouvir mais, meu Pai, falar menos. Então, tem muitos, meu Pai, que está falando demais, tem muitos que estão fazendo demais. Então, meu Deus, quando nós fala, quando nós faz muito, nós não presta atenção aonde estamos errando. E nessa manhã nós pedimos para que nós podemos ver aonde nós estamos errando, aonde nós precisamos de consertar, aonde nós podemos, meu Pai, fazer mais para o Senhor. Porém, o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, todo o poder e toda a adoração. A graça e a paz, meus irmãos. Até o próximo programa do seu pastor Rogério, estaremos aqui. Queridos ouvintes, que cada um de vocês seja abençoado, que a sua casa seja abençoada, que você seja próximo, que a sua família seja próxima, o seu ministério seja próximo. Aprenda a ouvir, pessoal. Muda o seu jeito, volte atrás, recomece, mas não deixe que o diabo rouba a sua salvação, porque ele já é derrotado, ele já é fracassado, ele não pode receber mais, mas você pode, meu irmão, você pode, minha irmã. Então não deixe o diabo te enganar. Então o máximo que ele puder enganar, ele vai enganar. Então não acredita que você tem poder, você não tem poder nenhum, eu não tenho poder nenhum. Não vai nessa conversa do diabo, não vai na ideia dele. Então reinicie, recomece. Tem gente que acha que é impossível ficar rico, é difícil de ficar rico, não sei o que e tal. Não, o impossível para os homens é se converter a Deus. E quando eu falo se converter, não é ir para a igreja, é se arrepender realmente, é se lançar mais, é estar mais perto da sociedade, mais perto do ser humano. É a palavra, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo se eu não estou perto dele? Se eu não tenho piedade dele, se eu não ajudo ele, se eu não socorro ele. Então a própria palavra fala, se amar somente os que te amam, qual será a sua recompensa? Se até aqueles que não servem a Deus fazem. Se ajudar somente os que te ajudam, que recompensa terás, que diferença você vai ter? Então você, meu irmão, você, minha irmã, que está buscando a Deus, que está adorando a Deus, seja diferente. Seja o sal da terra, seja a luz da terra, seja luz no caminho dessas pessoas que têm vivido assolada, que têm vivido sem direção. Não vive afrontando aqueles que te afrontam. Não vive humilhando aqueles que te humilham. Não vive rejeitando aqueles que te rejeitam. Porém, Deus é o maior, Deus é o melhor. E não somos super-heróis. Que Deus possa nos perdoar, que Deus possa nos fortalecer. Amém? Até o próximo programa, Valente de Deus. Que fiquem todos com Deus.